Vamos continuar agora com o economista Jason Vieira. Vai lá, Jason. Deputado, falando sobre o ímpeto reformista no Congresso, que pode ser acelerado, dependendo do próximo presidente, nós temos um fator muito importante. A reforma tributária já se discutiu muito, que em parte ela fere o pacto federativo. Muitos juristas tentaram incluir essa discussão de maneira bastante fusiva lá atrás. Estamos falando agora da reforma administrativa, mas não seria importante, concomitante à reforma administrativa, estar falando exatamente da reforma do Pacto Federativo, dado que ainda existe um desequilíbrio entre as relações dos entes federativos e que, de certa maneira, a gente precisa modernizar esse pacto, que ainda leva à percepção de que nós não somos exatamente uma república, né? Nós ainda somos uma federação, mas já pensamos nisso republicanamente, ou seja, com o poder dos estados de maneira um pouco mais equilibrada. Não seria o momento de se repensar essas reformas de maneira mais conjunta e não deixá-la por último, como sempre a gente ouve falar, que ela acaba virando a avó das reformas? Olha, eu acho que você tem toda a razão. Toda a razão. Nós poderíamos discriminar uma série de reformas que são necessárias, me permito mencioná-las aqui. Você falou de uma fundamental, que é a reforma do Pacto Federativo. Eu acho que nós precisamos ter uma reforma do Judiciário. Nós temos um Judiciário muito recorrente, nós temos um Judiciário que nós temos um conjunto de instâncias, eu acho que isso precisa ser repensado. A reforma previdenciária não foi feita na sua plenitude. Nós ainda temos aí uma bomba relógio debaixo aí dos nossos assentos. O déficit que nós temos hoje de contas públicas tem nisso um dos motivadores importantes. Acho que não há como negar que nós temos que ter um debate sobre a reforma política. O Zé Maria me fez uma pergunta de frentes parlamentares, fez uma reflexão que eu corroborei no sentido de quadro partidário extremamente debilitado. Acho que nós estamos tendo uma concentração em grandes partidos, eu acho isso positivo. Eu próprio sou de um partido pequeno e eu acho que a tendência é ter grandes corporações partidárias, então tem que caminhar na explicitação e na aglutinação. Eu sou a favor de rever o Instituto de Reeleição da forma como está estabelecido. Acho que essa questão dessa dinâmica de 2 em 2 anos, nós temos eleições no Brasil e com reeleição cria um quadro em que o governante governa um ano, no ano seguinte já começa a pensar na sucessão do novo momento eleitoral, na circunstância do novo momento. Então, acho que há um conjunto de reformas. E você vai falar, então, Arnaldo, você está fazendo uma lista grande, mas eu concordo com a principalidade que você deu à reforma federativa e digo uma coisa a mais, aí complemento meu raciocínio. Embora eu tenha defendido que o legislativo tem tido um protagonismo e pedir que fosse reconhecido, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária e agora o passo na reforma administrativa, você tem que ter um papel também do executivo. O regime é presidencialista e eu espero que o próximo presidente da República abra, tá certo, o seu governo em janeiro, anunciando o envio de propostas sobre algumas questões estratégicas, como essa que você mencionou. Mas o executivo proativo é fundamental para que isso efetivamente se possa ser efetivado. Deputado, eu quero retomar o tema pressão sobre o Congresso agora, depois do recesso parlamentar, com a mais recente, agora, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval e o quanto o tema da anistia deve aparecer e borbulhar bastante nessa situação. E aí eu te pergunto, qual é o seu posicionamento sobre esse projeto, que pode prever a anistia e o perdão aos condenados ao 8 de janeiro e também o seu posicionamento sobre a possibilidade dessa discussão se estender também para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, eu sou uma das pessoas que subscreveu o pedido de urgência para que a anistia pudesse ser pautada e colocada em debate.
Acho que as propostas que apareceram ainda não são suficientes, não bastará votar um projeto, isso precisa ser bem acordado para que não tenha um acirramento de conflito com o Supremo. Então, assinei pela urgência da anistia e acho que esse debate precisa ser feito, mas um projeto ainda precisa ser constituído para isso. E na tua visão, como que esse projeto deveria ser? O que ele tem de contemplar principalmente e objetivamente, deputado? Primeiro, eu acho que ele tem que separar uma gradação. Ele tem que fazer uma gradação entre as pessoas que participaram de forma diferente do processo. Acho que se caracterizando vinculação com tentativa de golpe do Estado, isso não coaduna com o Estado democrático, isso deve ser sancionado. Participação que não esteja caracterizada nesse sentido, acho que a gradação de pena é muito necessária e você ter um reconhecimento a essa situação de fato que ocorreu, particularmente no dia 8 de janeiro. E o senhor acredita que esse projeto deveria ou iria contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não sei, porque isso dependerá da consolidação das provas que poderão ser estabelecidas aí no Judiciário. Zé Maria Trindade, contigo. Deputado, o Congresso está poderoso, né? Ele vem crescendo nos últimos anos e muito se fala das emendas parlamentares, mas não é só emendas, né? São 50 bilhões em emendas, mas não é só isso. A iniciativa política, as últimas votações são de iniciativa do Congresso Nacional. E qual é a repercussão? A repercussão imediata que eu vejo é que os novos têm dificuldade para entrar. Como um parlamentar sem emendas parlamentares, né? Aliás, o ministro do Supremo disse que no céu deve ter emenda, né? Como é que pode um ser, senão não será um céu sem emenda parlamentar. E os candidatos estão reclamando que está uma concorrência desleal. Além disso, desse poder da emenda, tem o poder de iniciativa de votação, né? Essa é uma tendência, quer dizer, o Congresso vai crescer cada vez mais? O presidencialismo já está balançado? Zé, você colocou duas questões que são importantes, mas acho que tem que ser tratadas separadamente. A questão das emendas é esse comentário que nós fizemos. Acho que elas precisam ser acompanhadas de regras de transparência, de efetividade, como eu mencionei. Agora, que as emendas consolidam um quadro e inibem a reeleição, isso não dialoga com os fatos, né? O índice que nós tivemos de renovação da Câmara, tá certo? No último mandato, foi muito semelhante ao índice historicamente que nós temos. O índice de renovação que você tem em parlamentos, como o próprio parlamento americano ou parlamentos europeus, são algo que varia em torno de 20%, 25% de renovação a cada eleição. No caso da Alemanha, do voto distrital, isso cai para um percentual abaixo de 20%. E no Parlamento Nacional, aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados especificamente, e acho que para o Senado é o mesmo índice, eu até vou verificar melhor, mas na Câmara dos Deputados esse percentual varia de 45% a 55% sempre, tá certo? Ou seja, você mantém um índice de renovação que é muito diferenciado. E mesmo com o exercício das emendas na última eleição, esse percentual não se manteve alterado. Nós tivemos a emergência de outras formas, né, Zé? As redes sociais, os comunicadores, né? Muitas vezes isso é muito mais efetivo do que qualquer liberação que se faça em algum reduto eleitoral. Então, o percentual se manteve elevado de renovação e eu acho que isso ainda se manterá para a próxima eleição. Bom, caminhamos para os últimos 8 minutos aqui de programa, dá tempo de uma rodada rápida. Vai lá, Langani. Deputado, na votação da cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, o senhor é a favor ou é contra? Alan, não sei ainda. Vou dar uma olhada nisso. Eu vou me pedir... todos os pontos eu emiti opinião muito clara a isso, tá certo? Eu te confesso que eu não vi essa questão ainda, mas não será
por determinações de comportamentos políticos e ideológicos, não me moverei por conta disso, tá certo? Analisar os fatos objetivamente. E, deputado, o senhor acha que tem muita gente ainda no mesmo barco que o senhor em relação a esse tema, sem entender muito bem como vai se posicionar? No caso da Carla Zambelli? Isso, é. Evandro, não sei te falar isso. Olha, eu tô achando que eu estou encerrando o programa sendo bem afirmativo em todas as coisas que disse e de repente, confesso um limite. Esse assunto realmente eu acho que não está tendo a relevância de ter sido tão discutido ainda, mas é importante, terá que ser discutido. Eu te confesso que eu seria pretensioso de dizer qual é o diagnóstico, a leitura que eu tenho disso. Sem problemas. Vamos lá então, Mariana Grilli, a sua última. Deputado, falando sobre o setor da carne, então, que está muito preocupado em relação ao tarifaço, eu gostaria da avaliação do senhor em relação ao que deve acontecer nos próximos meses. A gente já tem visto aí frigoríficos do Mato Grosso indo para férias para os funcionários, inclusive fechando as portas, talvez. Também tem a questão da própria perda aí de US$1 bilhão estimados. Como que tem sido esse diálogo entre pecuaristas, setor produtivo aí dos frigoríficos, que o senhor acompanha dentro da FPA e das relações que o senhor tem? Nós precisamos, Mariana, do mercado americano. Ele é muito importante e acho que os Estados Unidos precisam também da nossa carne. Hoje, os Estados Unidos não têm condições de suprir o seu próprio consumo. Ele poderia recorrer à Austrália, mas tem um problema grave também da Austrália ser capaz de suprir o mercado americano. A Argentina não se encontra com condições de ter carne no mesmo volume, então acho que isso vai ensejar uma negociação e nós teremos condições de estabelecer um ponto de equilíbrio.